Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, tudo na santa paz? É o que desejo para você, para a sua casa, para todos nós. É uma alegria poder estar com você mais uma vez para darmos continuidade no nosso, não é estudo, sei lá o que é, você dá o nome, sobre a Santíssima Trindade, a nossa reflexão sobre a Santíssima Trindade. Muito obrigado a você que tem chegado aí no nosso canal, a você que tem compartilhado o nosso trabalho. Meu irmão Marcelo Ferreira, um grande abraço. Deus o abençoe grande e poderosamente. Tenho um testemunho para dar em relação à sua pessoa, tá, meu irmão? Estou esperando aqui um momento oportuno para eu falar, mas há um testemunho bonito e muito significativo que aconteceu aqui em relação à sua vida. Deus o abençoe grande e poderosamente. Bem, tínhamos falado qual o nosso tesouro. Jesus, antes de morrer, como disse, ele já não tinha mais nada, né? Até as suas vestes já estavam nas mãos dos soldados romanos. Mas ele tinha três tesouros vivos: sua mãe, o discípulo amado e seu espírito, e ele se desfez dos três. Ele abriu mão dos três. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Espiritualmente falando, dar, doar, fazer um bem, uma boa obra, uma caridade, não é perder, não é subtrair, não é ter menos. Pelo contrário, é ganhar mais solidamente aquilo que se doou, o bem que você fez, a caridade que você fez. Então, espiritualmente, doar não é perder, mas ganhar de maneira mais sólida aquilo que nós doamos, aquilo que fizemos em prol de alguém. É bom dizer que Jesus ele não perdeu sua mãe. Jesus não perdeu o discípulo amado. Jesus não perdeu o espírito. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É alguém que tem vínculo comigo, tem vínculo familiar comigo. Ok? Então preste atenção, quantas mães Jesus tem por esse mundo? Quantos, por isso, disse, ele entregou, estava junto à cruz, o discípulo amado. Quantos discípulos amados Jesus tem pelo mundo? Na sexta-feira, Jesus desfez-se também do seu espírito, entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Mas no domingo da ressurreição, segundo São João, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. São Lucas vai dizer que 50 dias depois cumpriu-se a promessa que Jesus havia feito, ou seja, se na sexta-feira ele entregou o Espírito ao Pai, no domingo ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, ou 50 dias depois aconteceu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então põe isso na tua mente. Fazer um bem, fazer uma caridade, fazer uma doação não é perder, mas ganhar mais solidamente aquilo que fiz, a doação que dei. Ok? Então isso aqui, queira ou não queira, não, eu estou dando, eu estou fazendo isso aqui, não quero nada em troca, saiba ou não saiba, queira ou não queira. O doador é sempre um grande recebedor. Ok? Ele dá aos finitos e recebe do infinito. Ele dá na horizontal e recebe na vertical. Ele dá para o João, ele presta um serviço para este, para aquele, mas ele não recebe desse, ele recebe de Deus. Ele recebe de Deus.
Ontem, por sinal, chegamos aqui em casa, já quase meia-noite. Minha esposa teve um problema de saúde e tivemos que ir estar no hospital, né? Precisamos ir à emergência. E lá, na sala de medicação, havia um enfermeiro que, sinceramente, queridos, deu um testemunho de Deus de forma grande. Tinha um senhor lá que chegou alcoolizado para ser atendido e precisava ir ao banheiro. E tinha uma pessoa lá disponível para aquilo, o maqueiro, que poderia levá-lo, e o enfermeiro pediu para ele levar o paciente ao banheiro, que inclusive estava tomando medicação, e simplesmente ele não foi. E o enfermeiro, apesar de ter vários pacientes para aplicar medicação, inclusive a minha esposa que lá estava, pediu licença para todos, disse: pode deixar que eu vou levar. Não é porque ele está bêbado que nós vamos abandoná-lo, que vamos deixá-lo. Se ele cai lá no banheiro, se acontece uma fratura, alguma outra coisa, a responsabilidade é nossa. E aquele rapaz, com toda a educação, com todo o zelo, foi levar aquele homem e depois trouxe para continuar a tomar a medicação. Testemunho, queridos irmãos. Testemunho que a gente está vendo. Então, o cristão, ele precisa ter esta consciência. Eu estou fazendo bem para quem? Para o bebo, para aquele pobre, para aquele maltrapilho, para aquele indigente. Automaticamente, estou distribuindo, estou fazendo o meu bem na horizontal, mas inevitavelmente eu recebo da vertical, eu recebo de Deus, queira ou não queira, saiba ou não saiba. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Então é necessário que tenhamos essa consciência. Jesus lhe entregou sua mãe, Jesus lhe entregou o seu discípulo, Jesus lhe entregou ao Espírito, o Espírito ao Pai. Quantos discípulos Jesus tem? Inclusive aos milhares que deram a sua vida, aquele que por primeiro deu a sua vida por aqueles que mais tarde dele se tornaram discípulos. Não é interessante? Quantos discípulos amados Jesus tem que deram a sua vida, selaram o testemunho com o próprio sangue? Então, que possamos ter esta consciência, que possamos ter este contato, esta comunhão com Deus, este mergulho no mistério, para que tenhamos coragem de lançar o nosso pão sobre as águas e repartir com 7 até com 8, na certeza que depois de muitos dias o acharemos. Lança o teu pão sobre as águas, dai, e dar-se-vos-á uma medida sacudida, transbordante, recalcada. Então que possamos ter esta dimensão de comunhão com Deus, que a bondade de Deus possa derramar-se sobre a nossa vida. Eu vou ver se amanhã ou depois eu trago para nós vamos trabalhar literalmente com Bíblia. Tudo que falei para vocês até agora, eu vou colocar para vocês algumas referências bíblicas que são importantes, para você não... Mas o missionário está falando isso de onde? Você vai dar-se conta que quando eu mostrar para você textos bíblicos, ele falou sobre isso. Hoje, por sinal, inclusive mais uma bibliografia, a Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. Ok? Seria bom você adquirir esse documento que fala sobre a igreja. E lá no capítulo 8 tem um capítulo exclusivo para Maria Santíssima. Coisa interessante, Maria Santíssima dentro da igreja. Maria Santíssima dentro da igreja. Mas eu vou trazer textos bíblicos, referências bíblicas, para contextualizar um pouco tudo isso que já falei para você. Então, um dos traços característicos do cristianismo é a unidade. Sem o caráter comunitário, sem a relação de comunhão, a igreja é vazia, queridos, e ela não cumpre a sua
finalidade. A igreja é chamada a posicionar-se diante de um mundo que ameaça a si mesmo. A unidade, a trindade una e indivisível, ela deve ser testemunhada na igreja, constituindo-se o seu maior testemunho. Por sinal, querido irmão, querida irmã, a reconstituição da plena e visível unidade de todos os seguidores de Cristo é uma missão urgente. A reconstituição da unidade de todos os seguidores de Cristo é uma missão urgente. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque não é o caso. Mas grave este momento aqui. Eu iria dizer algo, mas a gente vai fugir muito. A reconstituição da visível unidade dos seguidores de Cristo é uma missão urgente. De quem somos? Pense nisso. De quem somos? De Paulo, de Apolo, de Pedro? De quem somos? Para quem trabalhamos? A quem servimos? Paulo, Pedro, Apolo? Ou servimos a Cristo? Queridos irmãos, quando faço a caridade, quando vou ao hospital, por exemplo, quando vou visitar um doente, seja no hospital, seja em casa, eu não estou indo visitar o Sidney, a Eunice, não sei quem, não. Eu estou indo visitar Jesus, põe isso na tua mente. Quando vou a uma penitenciária visitar um detento, não estou indo visitar o Sidney que está atrás das grades, estou indo visitar Jesus. Por sinal, ontem foi um negócio interessante, enquanto a missionária estava lá sendo atendida, entrou uma menina, que eu acho que há 1 ano ou mais atrás, já quase uns 2 anos, eu saí daqui de casa, eram umas 10 horas da noite, tinha acabado uma reunião, e eu saí para comprar um remédio de pressão para a minha esposa. E havia uma aglomeração na rua. Eu parei o carro e fui ver o que era. Uma moça que estava jogada no chão, estava embriagada, estava urinada, estava vomitada, estava tudo. Sendo espetáculo para todo mundo. E o que mais me deixou triste é que naquela ocasião tinha saído daqui 4 carros que estávamos em reunião, e as pessoas que saíram daqui estavam em 4 carros. E aquilo me doeu tanto, porque nenhum deles parou para tentar ver a situação que estava acontecendo. Ou se viram, passaram de largo, não interessa, deixa para lá. E quando eu vi aquela situação, e ela estava toda ferida, sangrando, porque haviam batido nela, num local onde ela estava bebendo. Irmãos, tem coisas que a gente simplesmente tem que agir. Eu abri a porta do carro, peguei aquela menina, carreguei, coloquei dentro do carro, numa situação que, em vez de eu ir à farmácia, 3 quilômetros daqui, eu voltei para cá. A minha esposa estava conversando com o meu filho, minha filha aqui, eu disse, mãe, vem cá, tem um presente aqui para ti. Ela chegou, olhou. O que é? Eu disse, mãe, está aqui, é um presente para você. E ela deu-se conta logo do que estava acontecendo, levou a menina para o banheiro, deu aquele banho, a roupa teve que se desfazer porque estava, colocou uma roupa, fez uma sopa, a menina embriagada e toda ferida, machucada. Ela ficou 2 dias conosco aqui em casa e depois foi embora. E ontem, ou seja, não fomos ao hospital apenas para levar a missionária. Problema de coluna muito sério, muito sério. Há anos esse problema. E os médicos dizem que não tem jeito, ela já está umas 2 semanas praticamente. É difícil a situação dela. Ou seja, não foi apenas para tomar uma medicação no hospital.
era para nós reencontrarmos aquela moça. Entende, queridos irmãos? A igreja de Jesus precisa viver esta espiritualidade. A quem eu sirvo? Eu sigo a quem? Quem é o Senhor da minha vida? É Pedro, é Paulo? É Apolo? Ou é Jesus Cristo? Esta dimensão, queridos, precisa estar cristalizada na minha vida. O julgamento, eu sempre digo, lá, naquele momento, Deus não vai dizer assim, cadê a certidão de batismo? Cadê o certificado do crisma? Mateus capítulo 25, leia hoje já. Mateus capítulo 25. Qual o critério do julgamento? Ele não vai perguntar quantos terços nós rezamos, quantas adorações nós fizemos. Claro que Mateus tinha um porquê, uma razão específica para ter colocado daquela forma. Ele tinha uma razão específica. Uma outra hora a gente entra nesse... Mas qual o julgamento que ele coloca? Eu estava com fome. Estava com sede. Estava nu. Estava lá no bar, na calçada. Eu enchi a cara, tomei todas. Drogado, me bateram e não sei o que, jogaram lá. Eu estava lá. E um bebum, um drogaste essa porcaria para lá. Eu estava lá. Eu era aquele homossexual, eu era aquele travesti, eu era aquela prostituta, eu era aquele drogado. Eu estava lá. Quando? Quando foi que eu te vi dessa forma, Senhor? O Senhor todo urinado, todo feito cocô, todo vomitado? Onde que eu passei pelo Senhor numa condição dessa e não lhe vi? Para de conversa fiada, rapaz. Era eu. Quem é o Senhor? Queridos, qual o meu tesouro? Pensa nisso. Falei de 3 tesouros. A mãe de Jesus, o discípulo amado. Só esse ponto aqui. Sou o discípulo amado de Jesus? Se sou o discípulo amado de Jesus, se estava junto com João, ou na pessoa de João aos pés da cruz, como discípulo amado, esse amor que faz com que eu seja o discípulo amado, ele precisa configurar-se na minha vida. O discípulo amado era um dos 3 tesouros que Jesus tinha, que estava ali, que ele desfez-se dos 3. Ele não ignorou o discípulo amado, ele não ignorou a sua mãe, ele não ignorou o Espírito, queridos irmãos. Ele tinha uma finalidade específica para cada um. Ele entregou sua mãe ao discípulo amado, o discípulo amado à sua mãe, entregou o Espírito ao Pai. Jesus não ignora o discípulo amado. Mesmo quando o discípulo amado está lá na sarjeta, mesmo quando o discípulo amado está lá no mundo das drogas, mesmo quando o discípulo amado torna-se um alguém de alta periculosidade, mesmo quando o discípulo amado só vira as costas para ele preocupa-se com o discípulo amado. Ele quer reinserir, reintegrar o discípulo amado. Ele preocupa-se com o discípulo amado. Para quem ele entrega o discípulo amado? Para quem ele entrega a sua mãe? Está entendendo? O tal do discípulo amado, o que é? De quem eu sou? Eu sou propriedade. Qual é o meu tesouro? Querido, se o discípulo amado, se a mãe de Jesus, se o Espírito pertencem a Jesus, por outro lado, Jesus também pertence ao discípulo amado. Por outro lado, Jesus também pertence à sua mãe. Para quem trabalhamos, para quem servimos,
Não esqueça que a igreja de Jesus Cristo é a igreja da caridade. É a igreja da bondade. A igreja una, santa, católica e apostólica, ela é a igreja da caridade. Queridos, tem lugares no mundo, há lugares no mundo que se a igreja católica sair de lá, é quase que um extermínio do povo todo. É a maior instituição de caridade do mundo, do mundo, do mundo. E quando você vai ver a base disso tudo, Mateus capítulo 25, eu estava com fome, estava com sede, estava nu. A igreja tem esta consciência, a doutrina social da igreja passa por Mateus 25. A igreja tem responsabilidade. Porque a igreja sabe que a bondade é um caminho que, através do qual e pelo qual leva-se as pessoas a Jesus. A igreja, ela sabe que a caridade é um apostolado, é uma pastoral, é um meio de fazer Jesus conhecido e amado para as pessoas. Então a igreja de Jesus, ela não pode abrir mão desta realidade. A igreja de Jesus, ela não pode omitir-se, subtrair-se desta realidade. E quem é a igreja, queridos? Não sou eu? Não é você? Não somos todos nós? E cada um de nós em particular? Não é cada um membro, a igreja não é composta dos membros, o corpo não é composto dos membros, que cada um desenvolve e cumpre a sua função e cumpre a sua finalidade? Eu gostaria, patrística, padres apostólicos, né? De Clemente Romano até a Didaquê. Capítulo 46, versículo 5. São Clemente, terceiro Papa, escrevendo esta carta no ano de 95 à igreja de Corinto. E tem algo interessante. Porque estamos esquecendo a nossa finalidade, estamos esquecendo quem é o nosso Senhor, estamos esquecendo de quem somos. Ah, não, eu vou ajudar aqui, se for da minha igreja, se for da minha pastoral, se for do projeto Maria Santíssima, não, eu tenho respondido a ajudar sim, mas não sou dessa pastoral, não sou desse grupo, eu não sou, não é da minha igreja, dá o jeito para lá. Estamos tomando partidos humanos, como se o Pedro, o Paulo, o Apolo não fossem de Cristo. Entende, queridos? Estamos tomando partidos humanos, como se aquele do qual dizemos ser menos de Cristo, como se ele não fosse de Cristo. E por causa disso, estamos perdendo a finalidade real da nossa igreja. Estamos abrindo mão desta vocação para a qual Deus nos chamou para a caridade. Eu quero ler aqui o capítulo 60, 46, versículo 5 da carta de São Clemente, porque é muito atual esta mensagem, queridos. Tá? São Clemente, o terceiro Papa, é história isso, tá, queridos? É história. Ele está no ano 95 mandando uma carta para a mesma igreja de Corinto, a quem Paulo, 40 anos antes, havia mandado. Para aquela mesma igreja a quem Paulo chegou a dizer. Um diz que é de Paulo, um diz que é de Apolo, outro diz que é não sei de quem, outro diz que é não sei de quem. Acaso Cristo está dividido? Aquela mesma igreja para quem São Paulo disse: entre vós há imoralidade tal que nem entre os pagãos se ouviu dizer, se ouviu falar. Então Clemente está escrevendo para essa mesma igreja e está dizendo o seguinte, e tudo indica que 40 anos depois,
São Paulo escreveu aquela carta pelo ano 55, 40 anos depois. Tudo indica que os coríntios não haviam tomado rumo, tomado tenência. Olha o que é que ele vai escrever. Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós em uma só vocação em Cristo? Por que esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo? Por que nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, hein, irmão? Presta atenção, rapaz. O negócio é sério que eu estou falando. Por que nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura? Esquecemos-nos de que somos membros uns dos outros? Versículo 9 do capítulo 46 da carta de São Clemente aos Coríntios. Vossa divisão perverteu a muitos. Esse negócio de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou daquele, eu sou do seu... Só não de Cristo. A vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem e nos entristeceu a todos. Capítulo 47, versículo 5. Agora, porém, considerai quais são as pessoas que vos pervertem e que fazem baixar o prestígio e a reputação de vosso amor fraterno. Caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros, contra os seus sacerdotes. É vergonhoso. Versículo 6 do capítulo 47. Caríssimos, é vergonhoso, é muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Dessa forma, com a vossa insensatez, fazeis blasfemar o nome do Senhor. Dá de sentir o drama, querido? A igreja de Jesus, ela é una. Outra hora falo dessa característica. A igreja de Jesus tem 4 características. Ela é una, santa, católica e apostólica. Ainda agora disse e repito-me, queridos irmãos, a reconstituição da plena e visível unidade de todos os seguidores de Cristo é missão urgente. É missão urgente, queridos irmãos. A nossa divisão tem desencorajado, tem feito com que muitas pessoas não queiram seguir a Jesus por causa de nós, por causa das nossas futilidades, por causa dos nossos partidarismos. Uma comunidade desse tamaninho está toda fracionada, está toda fragmentada. Uma pastoral está toda fragmentada. O vosso venerável nome caiu na lama. Por causa de uma ou duas pessoas que se levantaram contra os seus presbíteros. Queridos, isso é sério. Quantas e quantas pessoas estão levantando-se contra o seu sacerdote, contra o seu bispo? Muitas comunidades por aí, queridos irmãos, muitas... O padre, cada um que faça do seu jeito, da sua maneira, porque o padre, ele e aquele negócio que anda por cima d'água é a mesma coisa.
Isto é indigno de conduta cristã, está falando São Clemente. Queridos, o mundo tem necessidade de uma dose forte do testemunho da unidade, ou seja, nisto sereis conhecidos, se vos amardes uns aos outros. Amado irmão, amada irmã, a unidade, ela começa por nós e não na casa do vizinho. Este tema da unidade não pode deixar de ser enfrentado. Por que não há unidade, queridos? Porque não há comunhão. Por que não há unidade? Porque não há comunhão. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é não sei de quem, outro é não sei de quem. Hoje eu trabalhando, caiu um negócio no meu olho, não sei o que foi, está incomodando. Estava cortando terra, né? Com a chibanca e veio um não sei o que está incomodando bastante. A comunhão, queridos irmãos, é uma atitude propriamente cristã, não esqueçamos disto. A comunhão é a identidade do cristianismo primitivo. Se assim é, disciplina e a responsabilidade não podem faltar. Termino por aqui. O padre, o papa, o bispo, pressupõe-se que eles sejam homens da comunhão, homens da caridade, homens da unidade. A colegialidade é indispensável à estrutura da igreja. E o papa, queridos irmãos, ele é o primeiro na unidade. O Papa é o primeiro na colegialidade. O Papa é o primeiro na partilha. Vamos deixar esse ponto, que não claro, mas que isso possa incomodar um pouquinho eu e você. Porque muitas das vezes queremos afastar-nos. Muitas das vezes Jesus não é o nosso tesouro. Os teres, os algos, são o nosso tesouro. Mas o ser, um autêntico discípulo amado de Jesus, não é a nossa expectativa, não é o nosso norte. Muitas das vezes, Jesus não é, nunca foi, está longe de ser o nosso tesouro. Assim como Jesus tinha como tesouro seu espírito, o discípulo amado e sua mãe, que nós possamos fazer de Jesus o nosso grande referencial, o nosso grande tesouro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Voltarei com este tema.